Salomão nasceu com uma promessa de grandeza. Filho do rei Davi, ele foi escolhido para governar Israel, mas sua jornada não foi fácil. Como muitos de nós, ele teve que lidar com pressões, rivalidades e escolhas difíceis desde cedo. Quando chegou ao trono, em vez de pedir riquezas ou poder, Salomão pediu sabedoria, e Deus, em sua generosidade, o abençoou com mais do que ele poderia imaginar. Ele construiu um império próspero e o templo mais grandioso que Israel já conheceu. Mas, como muitos de nós, Salomão não foi imune às tentações da vida. À medida que crescia em poder e riqueza, ele se afastou de Deus, tomando decisões que ameaçaram tudo o que conquistou. E vamos para a história. Mas antes, apenas confere se você já está inscrito no canal, para saber mais histórias sobre a Bíblia Sagrada. Há muito tempo, na antiga Jerusalém, o reino de Israel era governado por um rei muito sábio e corajoso chamado Davi. Ele havia enfrentado gigantes, vencido inimigos poderosos e sido escolhido por Deus para liderar o povo de Israel. Mas, por trás de todas as suas vitórias, Davi também era um homem com falhas, e algumas delas marcaram profundamente sua vida e seu reinado. Entre essas falhas, uma das mais tristes aconteceu em um momento de fraqueza. Davi, ao olhar para Batseba, a esposa de Urias, um de seus valentes soldados, cometeu um erro grave. Ele se deixou levar por um desejo impuro e fez algo que desonrou não só a sua própria vida, mas também a vida de Batseba e a de seu marido, Urias. Como resultado desse pecado, Batseba ficou grávida, e Urias, o marido de Batseba, foi tragicamente morto em batalha, a mando do próprio rei Davi, para encobrir o erro. O peso desse pecado caiu sobre Davi como uma sombra, e o Senhor, em sua justiça e misericórdia, enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Davi, após ser confrontado com a verdade, se arrependeu sinceramente, reconhecendo seu erro diante de Deus. Embora fosse perdoado por Deus, as consequências de suas ações ainda se fariam sentir. O primeiro filho que Batseba teve de Davi não sobreviveu. Ele morreu ainda criança, como parte do julgamento de Deus sobre o pecado cometido. Mas, mesmo em meio à tristeza e ao sofrimento, o Senhor, que é sempre misericordioso, não abandonou Davi e Batseba. O Senhor deu-lhes uma nova chance. E, como uma prova do perdão divino, Batseba engravidou novamente, e dessa vez, o filho que nasceu seria especial. Ele foi chamado de Salomão. O nascimento de Salomão foi um sinal do amor de Deus em meio ao arrependimento e à restauração. Embora ele fosse o segundo filho do casal, ele veio em um momento de redenção, um símbolo de uma nova oportunidade para Davi e para o povo de Israel. O nome Salomão, que significa paz ou pacífico, foi dado porque, de alguma maneira, a chegada dele trouxe a promessa de paz para a vida de Davi e de Batseba. Através deste filho, Deus mostrou que, mesmo quando cometemos erros graves, ele pode transformar o mal em algo bom, e trazer esperança e renovação. Com o nascimento de Salomão, a casa de Davi foi restaurada. O reino, que havia sido abalado pela tragédia, agora via um novo começo. Deus, em sua infinita sabedoria, havia escolhido Salomão para ser o próximo rei de Israel, ainda que ele fosse filho de um relacionamento marcado pelo pecado. Assim, o Senhor trouxe um futuro brilhante e cheio de promessas para a nação de Israel, começando com esse bebê. O pequeno Salomão cresceu em meio a amor e cuidado, rodeado pela sabedoria de seu pai Davi e pela ternura de sua mãe Batseba. A história de seu nascimento, que começou em meio à dor e ao erro, se transformaria em uma história de restauração e bênçãos para o reino de Israel. O futuro do reino estava nas mãos de um menino cujo nascimento, por mais simples que fosse, carregava consigo o poder da graça divina e a promessa de um reinado que seria lembrado por gerações. O reinado de Davi foi uma das épocas mais marcantes na história de Israel. Ele começou como um jovem pastor de ovelhas, sem muitas esperanças de se tornar algo grandioso, mas Deus o escolheu de maneira surpreendente para ser o rei de Israel. Davi, com coragem e fé, se tornou o líder que unificou as tribos de Israel e estabeleceu um reino forte e próspero. Ele derrotou gigantes, conquistou terras e, acima de tudo, foi um homem segundo o coração de Deus, embora também tivesse suas falhas e pecados, como todos nós. Durante seu reinado, Davi passou por muitas vitórias, mas também enfrentou muitos desafios. Ele teve que lutar contra inimigos ao redor de seu reino, como os filisteus e outros povos. No entanto, Deus sempre esteve com ele, lhe dando sabedoria e força para vencer. Davi não só expandiu as fronteiras de Israel, mas também trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, tornando a cidade a capital espiritual e política de seu povo. Mas com o tempo, o peso da vida e da responsabilidade começaram a pesar sobre Davi. Ele já estava mais velho, com a saúde enfraquecida, e sabia que seu tempo na terra estava chegando ao fim. O rei sabia que precisava garantir que seu reino fosse entregue nas mãos de alguém que fosse capaz de liderar com a mesma sabedoria e coragem que ele havia demonstrado. Foi nesse momento que Davi tomou uma decisão crucial. Ele sabia que o futuro de Israel dependia de uma escolha divina, e essa escolha estava prestes a ser revelada. Davi, então, olhou para seu filho Salomão, ainda jovem,
mas com potencial imenso, e fez uma promessa importante: Salomão seria o próximo rei de Israel. Essa decisão não foi apenas uma questão de vontade pessoal de Davi, mas também foi um reflexo da vontade de Deus. Em 1 Crônicas 22:09, Deus fala diretamente com Davi, revelando que Salomão seria o escolhido para construir o templo e governar Israel. Deus disse a Davi que não seria ele, mas seu filho, quem iria edificar a casa do Senhor. Davi, obediente ao plano divino, fez tudo o que pôde para preparar o caminho para o reinado de Salomão. Ele reuniu os materiais necessários para a construção do templo, organizou as pessoas que ajudariam na obra e deu instruções detalhadas sobre como tudo deveria ser feito. Ele sabia que o legado do templo seria uma parte vital da história de Israel, e que Salomão seria o instrumento usado por Deus para trazer isso à realidade. Mas essa promessa de Davi a Salomão não foi apenas sobre construir um templo ou herdar um reino. Era também sobre um relacionamento com Deus. Davi sabia que o reinado de seu filho não dependeria apenas de poder político, mas da fé e da obediência a Deus. Por isso, ele passou a Salomão o mais importante conselho de sua vida: seja forte e corajoso. Cumpra os mandamentos do Senhor, andando nos seus caminhos. E Deus será com você em tudo. Assim, antes de falecer, Davi se dedicou a assegurar que o povo de Israel aceitasse Salomão como seu futuro rei. Em 1 Reis 1, Davi, já idoso e quase sem forças, foi confrontado com a tentativa de seu outro filho, Adonias, de usurpar o trono. Mas Davi, com sabedoria, tomou as providências necessárias para garantir que o reino passasse a Salomão. Ele o ungiu como rei, com a presença de sacerdotes e líderes importantes, e fez de sua ascensão ao trono uma questão pública e sagrada. Antes de morrer, Davi também fez uma última tarefa importante. Ele deu instruções claras a Salomão, dizendo-lhe que deveria ser firme, corajoso e fiel a Deus, lembrando-lhe sempre da importância de seguir os mandamentos de Deus para que o reino fosse próspero e duradouro. Davi sabia que, sem a orientação divina, nenhum homem poderia reinar com justiça e sabedoria. A promessa de Davi a Salomão, de que ele seria o sucessor no trono, não foi apenas uma decisão política, mas uma transmissão de fé, sabedoria e responsabilidade. Davi sabia que, com Deus ao seu lado, Salomão teria o que precisava para governar Israel com sabedoria e justiça. E assim, com o coração cheio de esperança e confiança no futuro, Davi entregou o reino nas mãos de seu filho, que começaria a governar não apenas como um rei terreno, mas como alguém com a responsabilidade de seguir a vontade de Deus para o povo de Israel. Com a morte de Davi, um novo capítulo começou para Israel. Salomão ascendeu ao trono, mas o peso da promessa de seu pai e da responsabilidade diante de Deus estava agora sobre ele. O reinado de Davi, com todas as suas conquistas e desafios, chegava ao fim, mas a promessa de um novo reinado, fundamentado na sabedoria e obediência a Deus, estava apenas começando. Adonias, o filho de Davi com outra esposa, Agite, acreditava que ele, e não Salomão, tinha mais direito ao trono. Afinal, ele era o filho mais velho de Davi. Segundo as tradições da época, o primogênito era geralmente o sucessor natural ao trono. Adonias, então, começou a agir com ambição, acreditando que poderia tomar o lugar de Salomão, e sem esperar por uma decisão direta de seu pai. Adonias, sabendo que Davi estava fraco e não podia tomar decisões rápidas, reuniu ao seu redor um grupo de aliados poderosos: Joabe, o comandante do exército, e Abiatar, o sacerdote. Juntos, eles começaram a preparar uma cerimônia de unção para Adonias como rei. Eles organizaram um banquete grandioso, convidaram muitas das figuras influentes do reino e estavam prestes a declarar Adonias como novo rei. No entanto, havia um detalhe crucial que Adonias e seus aliados não contavam. Deus já havia feito uma promessa a Davi, e essa promessa seria cumprida. Enquanto Adonias planejava sua ascensão ao trono, um outro grupo se reunia, mais discretamente, mas com um propósito claro: garantir que a vontade de Deus fosse cumprida e que Salomão fosse ungido como rei, como Davi havia prometido. A profecia dada por Deus a Davi, por meio do profeta Natã, já havia sido clara: Salomão seria o escolhido para governar Israel. Por isso, a profecia não poderia ser ignorada, e o reino de Israel não seria entregue a um homem que tomasse o trono de maneira tão egoísta e imprudente. Natã, percebendo o perigo que Adonias representava para o reino, se uniu a Batseba, mãe de Salomão, para agir rapidamente. Juntos, eles se apresentaram diante de Davi. Batseba, com a sabedoria de uma mãe preocupada com o futuro de seu filho, falou diretamente ao rei. Ela lembrou Davi de sua promessa feita a ela, de que Salomão seria o sucessor no trono. Natã, o profeta, também entrou na sala, trazendo uma palavra urgente de intervenção. Davi, ouvindo as palavras de Batseba e de Natã, sabia que o momento havia chegado para cumprir a vontade de Deus. Ele não poderia permitir que o reino fosse tomado por Adonias, que agia por interesse próprio e sem a orientação divina. Então, Davi tomou uma decisão crucial: Salomão seria ungido como novo rei de Israel. Com a orientação de Davi, o profeta Natã, juntamente com os sacerdotes Adoc e Benaías, preparou uma cerimônia de unção para Salomão.
Eles levaram Salomão até a fonte de Giom, onde ele foi ungido com óleo, e a trombeta foi tocada para anunciar que ele era o novo rei de Israel. Quando o povo ouviu o som da trombeta e soube que Salomão havia sido ungido, eles se alegraram e se uniram em celebração, reconhecendo o plano de Deus sendo cumprido. Enquanto isso, Adonias, que estava no banquete com seus aliados, foi informado da unção de Salomão. O caos se instalou no seu grupo, pois ele percebeu que havia sido superado. A mensagem era clara: o Senhor já havia escolhido Salomão, e qualquer tentativa de Adonias de tomar o trono seria fútil. Adonias ficou aterrorizado com a notícia e, temendo por sua vida, correu para o altar, onde se agarrou às cordas do altar, pedindo perdão e segurança. Ele sabia que sua rebelião contra a vontade de Deus e a promessa feita a Davi o colocava em risco. Davi, agora completamente ciente da situação, deu uma última instrução a Salomão: que ele fosse firme, mas também justo, e que não mostrasse piedade com aqueles que tentassem derrubar seu governo. O rei sabia que a oposição ao trono de Salomão não acabaria facilmente. A decisão de Davi era clara: a ordem divina deveria ser cumprida, e Adonias, assim como qualquer outro, teria que se submeter à vontade de Deus. Quando Adonias se entregou à misericórdia de Salomão, este, agindo com sabedoria, poupou-lhe a vida, mas deixou claro que o futuro de Israel seria guiado pela justiça e pela obediência a Deus, e não por interesses egoístas ou pelo desejo de poder de quem quer que fosse. O conflito pela sucessão ao trono de Israel foi uma batalha de ambições e promessas, mas, no final, o plano divino prevaleceu. A história de como Salomão se tornou rei é um lembrete poderoso de que, por mais que os homens tentem lutar por poder, é a vontade de Deus que, em última instância, governa todas as coisas. Salomão foi ungido e, com a ajuda de Deus, assumiu o trono, pronto para governar com sabedoria e cumprir o propósito divino para sua vida e para a nação de Israel. O reinado de Salomão começa em um momento de grande tensão, mas também de grande fé. A história da unção de Salomão como rei de Israel é um momento crucial não apenas na vida do jovem príncipe, mas também na história de todo o reino. Até aquele momento, as coisas estavam bem longe de serem pacíficas. O reino estava sendo abalado por conflitos internos, especialmente com a tentativa de seu irmão Adonias de tomar o trono de Israel. Mas, quando a unção de Salomão aconteceu, tudo mudou, e a vontade de Deus se tornou clara para todos. O rei Davi, já idoso e debilitado, sabia que seu tempo estava se esgotando. Mesmo assim, ele sabia que o futuro do reino não dependia apenas de quem seria o próximo rei, mas da maneira como o novo líder seria escolhido e ungido. Era importante que o próximo governante fosse o escolhido de Deus, alguém que seguisse a vontade divina e mantivesse o reino unido. Então, Davi, com a sabedoria que ele tinha, decidiu tomar medidas rápidas para garantir que Salomão fosse o próximo rei, conforme a promessa feita por ele. Sabendo que o momento de agir havia chegado, Davi convocou o profeta Natã e o sacerdote Zadok, dois homens de grande respeito e sabedoria, para ajudá-lo a realizar o que seria um evento decisivo para o futuro de Israel. A unção de um novo rei era mais do que uma simples cerimônia. Era um ato sagrado que representava a escolha de Deus para liderar o povo. Em 1 Reis 1:32-40, lemos que Davi ordenou que Salomão fosse levado até a fonte de Giom, um local simbólico e público em Jerusalém, onde ele seria ungido diante do povo. Lá, Natã, o profeta, e Zadok, o sacerdote, realizaram a cerimônia de unção, colocando o óleo sobre a cabeça de Salomão e declarando o novo rei de Israel. Quando a trombeta soou, o som ecoou por toda a cidade, anunciando que o trono de Israel não estava mais nas mãos de Davi, mas de seu filho Salomão, conforme a vontade de Deus. O povo, que havia presenciado aquele ato sagrado, reagiu com alegria e celebração. Todos sabiam que algo grande estava acontecendo. As pessoas começaram a gritar: "Viva o rei Salomão!" E o som da comemoração se espalhou pela cidade como um sinal claro de que a transição de poder estava sendo feita de maneira legítima e de acordo com a promessa divina. A unção de Salomão não foi apenas uma cerimônia de um novo líder assumindo o trono. Foi uma confirmação de que Deus estava com ele e que ele seria capacitado para governar com sabedoria e justiça. No entanto, a unkeotambum foiam auto de responsabilidade. Salomão sabia que ser o rei de Israel não era uma posição de luxo ou privilégio, mas um chamado para servir ao povo e seguir os mandamentos de Deus. Ele foi ungido não para ser um governante comum, mas para ser o líder de uma nação escolhida por Deus. Enquanto isso, a notícia da unção de Salomão chegou aos ouvidos de Adonias, o irmão mais velho de Salomão, que havia tentado tomar o trono de forma ilegítima. Ele e seus aliados, que haviam planejado uma cerimônia de unção própria, ficaram atonitos ao saber que a verdadeira unção já havia ocorrido, com o apoio de Davi, do profeta Natã e dos sacerdotes de Israel. Adonias, então, percebeu que sua tentativa de usurpar o trono havia falhado, e o temor tomou conta dele. Ele, temendo pela própria vida, procurou refúgio, agarrando-se aos altares do templo, numa tentativa de escapar das consequências de sua rebelião contra a ordem divina. Ele sabia que Salomão, agora ungido e reconhecido por Deus e pelo povo, tinha autoridade para fazer justiça. Porém,
Ao contrário do que Adonias temia, Salomão mostrou misericórdia. Ele não agiu com raiva, mas com sabedoria, poupando a vida de seu irmão e oferecendo-lhe perdão. Salomão sabia que seu reinado deveria ser marcado pela paz e pela justiça, e não pela vingança. No entanto, ele também sabia que o reino só permaneceria próspero e forte se fosse governado com sabedoria e se todos reconhecessem a autoridade de Deus sobre ele. A unção de Salomão como rei, portanto, não foi apenas um rito de passagem, mas o cumprimento de uma promessa divina. Deus estava dizendo ao povo de Israel: "Este é o homem que eu escolhi para governar sobre vocês." A cerimônia e o reconhecimento público não apenas confirmaram o que Davi havia prometido, mas também selaram o destino de Salomão. Ele estava agora na posição de cumprir o plano de Deus para Israel. Salomão, agora ungido e proclamado rei, herdava não apenas o trono de seu pai, mas também a responsabilidade de governar com sabedoria, justiça e reverência a Deus. Seu reinado seria um momento crucial para o futuro de Israel, e ele sabia que a verdadeira autoridade vinha de Deus e não de sua própria força. A unção foi o primeiro passo para o grande reinado que Salomão teria, um reinado que seria lembrado por sua sabedoria incomparável e por sua construção do templo, a casa do Senhor. O povo de Israel, sabendo que o novo rei havia sido escolhido por Deus, seguiu Salomão com confiança e esperança. A unção de Salomão não foi apenas um marco em sua vida pessoal, mas um marco na história do povo de Israel, pois ali estava o cumprimento da promessa de Deus, e com ela, a esperança de um futuro próspero e cheio de sabedoria. Logo após a unção de Salomão como rei de Israel, um novo capítulo na vida do jovem monarca começou. Ele agora tinha a responsabilidade de governar o povo escolhido por Deus, mas também sabia que não seria uma tarefa fácil. Ele se via diante de um grande desafio, com uma nação para liderar, uma promessa divina a cumprir e uma série de problemas complexos a resolver. E foi nesse momento de transição, quando o peso da coroa ainda estava se acomodando em sua cabeça jovem, que Salomão fez um pedido que mudaria sua vida, e a história de Israel, para sempre. A Bíblia nos conta que, após ser proclamado rei, Salomão foi para Gibeão, um lugar sagrado onde o tabernáculo de Deus estava localizado, e onde os sacerdotes realizavam sacrifícios. Ele queria buscar a orientação divina para o seu novo papel. Ali, em um sonho profundo, Deus se manifestou de uma maneira extraordinária. Deus, o Criador do universo, apareceu a Salomão em uma visão e lhe ofereceu algo incrível. Ele disse: "Pede-me o que quiseres, e te darei." Imagina a cena. Salomão, agora um rei, com todo o poder e riquezas ao seu alcance, tinha a oportunidade de pedir a Deus qualquer coisa. Ele poderia pedir uma vida longa, riqueza abundante, vitória sobre seus inimigos, ou até mesmo um reino maior. As possibilidades eram infinitas. Era a chance de qualquer homem de adquirir tudo o que desejasse. E, como em um momento de revelação divina, Salomão fez um pedido que surpreendeu até a Deus. Em vez de pedir por riquezas, poder ou uma vida de conforto, Salomão pediu sabedoria. Ele disse: "Dá-me sabedoria para governar o teu povo com justiça, para discernir entre o bem e o mal. Quem sou eu para governar este grande povo?" Salomão não pediu por algo pessoal, mas por algo que beneficiasse todo o povo de Israel. Ele entendeu que ser um bom rei não era uma questão de acumular riquezas ou viver em luxo, mas de ser justo, sábio e capaz de guiar seu povo em tempos de paz e de guerra. Ele queria sabedoria para fazer o que era certo e justo, para tomar decisões que agradassem a Deus e fossem benéficas para todos. Ele estava ciente da grande responsabilidade que carregava e, em vez de pedir por algo para seu próprio benefício, pediu por algo que beneficiaria a nação inteira. Deus, ao ouvir o pedido de Salomão, ficou profundamente impressionado. Ele disse: "Por que você pediu sabedoria para governar o meu povo e não pediu vida longa, riquezas ou a morte de seus inimigos? Farei de você o mais sábio de todos os homens, e além disso, darei a você riquezas e honra como ninguém jamais teve." O pedido de Salomão não só agradou a Deus, mas também trouxe grandes recompensas. Não apenas ele recebeu a sabedoria que pediu, mas Deus o abençoou com riquezas imensas e uma reputação que ecoaria por gerações. Salomão se tornaria, de fato, o homem mais sábio que já existiu, e o seu reinado seria marcado por uma paz extraordinária e um período de prosperidade para Israel. A sabedoria dada por Deus a Salomão não era uma sabedoria comum. Ela se manifestou em muitas formas. Ele se tornou famoso por sua capacidade de resolver disputas e problemas de maneira justa e inteligente. A história mais conhecida de sua sabedoria aconteceu quando duas mulheres vieram até ele, ambas alegando ser a mãe de um bebê. Salomão, com sua grande sabedoria divina, propôs dividir o bebê ao meio, para que cada mulher tivesse uma parte. A verdadeira mãe, claro, imediatamente pediu para que o bebê fosse dado a outra mulher, em vez de ser morto. Foi assim que Salomão identificou quem era a verdadeira mãe e decidiu resolver a disputa de maneira justa. Além disso, Salomão usou sua sabedoria para escrever provérbios, compor cânticos, estabelecer leis e governar com equidade. A sua sabedoria era visível não apenas nas suas decisões, mas na maneira como ele organizou o reino,
no modo como ele cuidou das necessidades de seu povo e na capacidade de atrair visitantes de longe, como a famosa rainha de Sabá, que veio de terras distantes para testar sua sabedoria. Porém, a verdadeira essência do pedido de Salomão não era apenas sobre adquirir conhecimento ou habilidades, mas sobre reconhecer a dependência de Deus. Ele não confiou em sua própria força ou entendimento, mas buscou a orientação divina para governar de maneira justa e correta. Isso é algo que pode inspirar todos nós, pois nos mostra que, mesmo em momentos de grande poder ou autoridade, devemos sempre buscar a sabedoria que vem de Deus e reconhecer que, sem Ele, não podemos tomar decisões sábias. O pedido de Salomão se tornou um exemplo para todos os líderes, e também para todos os que buscam sabedoria na vida. Ele nos ensina que, em vez de buscarmos a fama, o poder ou as riquezas, devemos, antes, pedir por sabedoria e discernimento, para fazer o bem, para ajudar aos outros, para tomar decisões que agradem a Deus e nos conduzam ao verdadeiro sucesso. Deus, ao dar a Salomão a sabedoria que ele tanto desejava, não apenas abençoou o rei, mas também abençoou a nação de Israel, pois a sabedoria de Salomão trouxe uma era de paz e prosperidade. A história de Salomão nos ensina que, quando buscamos a sabedoria divina e confiamos em Deus para nos guiar, Ele nos capacita a tomar decisões que podem transformar nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. E assim, o rei Salomão, com a sabedoria concedida por Deus, tornou-se um governante exemplar, e sua história continua a inspirar gerações, lembrando-nos de que a verdadeira sabedoria vem de Deus e que devemos sempre buscá-la em nossas próprias vidas. Entre as muitas histórias que ilustram a sabedoria impressionante de Salomão, uma das mais conhecidas e admiradas é o famoso julgamento envolvendo 2 mulheres e um bebê. Essa história se espalhou por todo o reino de Israel, mostrando ao povo não apenas a sabedoria do rei, mas também sua habilidade em fazer justiça de maneira equânime e cheia de discernimento. Tudo começou de maneira dramática, quando 2 mulheres, ambas moradoras de uma mesma cidade, se apresentaram diante de Salomão em um cenário carregado de emoção e conflito. Elas estavam brigando pelo direito de cuidar de um bebê recém-nascido, com ambas afirmando ser a mãe legítima da criança. A disputa parecia impossível de resolver, pois cada mulher jurava ser a verdadeira mãe. Mais do que isso, ambas tinham argumentos fortes. Quem estava dizendo a verdade? Como Salomão poderia descobrir quem realmente era a mãe do bebê? As mulheres estavam desesperadas, e a tensão era palpável. A primeira mulher falou com grande tristeza, explicando que havia dado à luz um bebê, mas que, enquanto dormia durante a noite, o filho deitado ao seu lado havia morrido. Ela alegava que, quando acordou, encontrou o bebê morto e, ao verificar mais de perto, percebeu que a outra mulher havia trocado o bebê e colocado seu filho morto no seu lugar. A segunda mulher, por sua vez, negava com firmeza. Ela alegava que o bebê era seu filho, e que a primeira mulher estava mentindo para conseguir o que não lhe pertencia. Diante de tal situação, Salomão sabia que precisava agir com grande cautela, pois não havia testemunhas que pudessem confirmar quem estava dizendo a verdade. Ele precisava ir além das palavras e das acusações e encontrar uma forma de discernir a verdadeira mãe da criança. Com calma e autoridade, o rei Salomão propôs uma solução que parecia, à primeira vista, impensável, mas que revelaria a verdade de maneira magistral. Ele ordenou que o bebê fosse trazido até ele, e, diante da perplexidade de todos, anunciou: "Tragam-me uma espada." Todos no tribunal se calaram, sem entender bem o que o rei faria a seguir. Ele então ordenou que a criança fosse cortada ao meio, e que cada mulher recebesse uma metade. A ideia era extrema, sem dúvida, mas a sabedoria de Salomão estava prestes a se revelar. Ele sabia que, ao propor essa solução, ele testaria o coração de cada mulher. Como elas reagiriam? Quem ficaria calada e aceitaria a divisão do bebê? Quem, com verdadeira compaixão e amor, se sacrificaria pelo bem da criança? Quando a espada foi trazida, o ambiente ficou ainda mais tenso. Mas a reação de cada mulher revelou tudo. A verdadeira mãe, ao ouvir o que Salomão havia ordenado, imediatamente gritou e implorou: "Por favor, meu senhor, dê o bebê a outra mulher. Não o mate." Ela estava disposta a abrir mão de seu direito, se isso significasse salvar a vida da criança. Já a outra mulher, que não era a mãe verdadeira, não se importou com a decisão de Salomão. Ela, sem hesitar, concordou com a divisão do bebê, pois para ela tanto fazia o que acontecesse com a criança, o importante era ganhar a disputa. Foi aí que a sabedoria de Salomão brilhou de maneira espetacular. Sem qualquer hesitação, ele apontou para a mulher que havia implorado pela vida da criança e declarou: "Dai o bebê a ela. Ela é a verdadeira mãe." Ele sabia que somente a verdadeira mãe teria um amor tão profundo e incondicional pela criança a ponto de abrir mão de sua posse e de seu direito de ser mãe, para garantir que a criança fosse poupada. O amor genuíno da mãe verdadeira foi revelado pela sua disposição em sacrificar seu próprio desejo de ter o filho, para salvá-lo da morte. Essa decisão de Salomão não apenas resolveu o caso de maneira justa, mas também deixou todos impressionados com sua habilidade de discernir a verdade em meio à confusão. Ele não se deixou levar pelas palavras ou pela aparência das situações,
mas usou sua sabedoria para entender o coração das pessoas e fazer a escolha certa. Ao agir assim, Salomão não apenas demonstrou sua grande inteligência, mas também a profunda compreensão que ele tinha da natureza humana e da justiça divina. E também ficou impressionado com a sabedoria de Salomão? Sabia dessa história? Coloca nos comentários o que achou, e se já tinha ouvido falar dessa história. A história do julgamento das duas mulheres logo se espalhou por todo o reino, e o nome de Salomão se tornou sinônimo de sabedoria e imparcialidade. As pessoas vinham de todas as partes para ouvir suas decisões e aprender com seu exemplo. Salomão não apenas governou com justiça, mas também se tornou um modelo de liderança sábia e compassiva. Ele foi respeitado, admirado e reverenciado por sua habilidade em tomar decisões que refletiam a justiça de Deus e a bondade de um coração sábio. Esse episódio não só ilustra a sabedoria de Salomão, mas também nos ensina uma lição valiosa. A verdadeira sabedoria vem da capacidade de entender as motivações e os corações das pessoas e de agir com justiça e misericórdia. Salomão, ao tomar a decisão que salvou a vida de uma criança, mostrou que, muitas vezes, a verdadeira sabedoria exige sacrifício, empatia e a habilidade de discernir o que é certo, mesmo nas situações mais difíceis. Uma das maiores realizações do reinado de Salomão foi a construção do Templo de Jerusalém, um projeto grandioso, sagrado que se tornaria um símbolo eterno do relacionamento de Israel com Deus. O templo não foi apenas uma obra arquitetônica impressionante, mas um reflexo da fé, devoção e visão de Salomão para o povo de Israel. A ideia de construir um templo dedicado a Deus não era nova. Seu pai, o rei Davi, já havia sonhado com isso, mas Deus lhe havia dito que, por causa de suas batalhas e sangue derramado, ele não seria o responsável por construir a casa de Deus. Deus fez uma promessa a Davi de que seu filho, Salomão, seria quem levantaria o templo. Quando Salomão assumiu o trono, ele sabia que essa missão sagrada estava em suas mãos. Para dar início à construção, Salomão fez uma aliança com Hira, rei de Tiro, um grande reino ao norte de Israel. Salomão também organizou milhares de trabalhadores, divididos em equipes para cortar as pedras, preparar os materiais e construir a grandiosa estrutura. O templo foi projetado de forma meticulosa, seguindo as instruções dadas por Deus a Davi, com detalhes específicos sobre as dimensões, os materiais e os móveis sagrados que deveriam ser colocados dentro. O templo seria um lugar de adoração, onde o povo de Israel se reuniria para oferecer sacrifícios e louvar a Deus. Ele foi construído com imenso cuidado e reverência, com paredes de cedro entalhadas e cobertas de ouro puro, e uma arca sagrada, que continha as tábuas da lei dadas a Moisés, seria colocada no lugar santíssimo, o ponto mais interior e mais sagrado do templo. Após 7 anos de trabalho árduo, o templo foi finalmente concluído, e Salomão celebrou com grande festa, trazendo a Arca da Aliança para o novo edifício. Esse momento foi de profunda emoção, pois o templo simbolizava a presença de Deus entre seu povo. Salomão orou a Deus, dedicando o templo e pedindo que sua presença fosse sempre lá, como um sinal de seu compromisso com Israel. A construção do templo não apenas foi um feito grandioso em termos de engenharia e arquitetura, mas também significou a consagração de Israel como uma nação escolhida e abençoada por Deus. O Templo de Salomão se tornou o centro da vida espiritual e religiosa de Israel e um símbolo do pacto de Deus com seu povo. O reinado de Salomão, que se destacou pela sabedoria, prosperidade e grandiosidade, também foi marcado por alianças estratégicas que ajudaram a consolidar sua posição como rei de Israel. Uma das alianças mais notáveis foi o casamento de Salomão com a filha do faraó do Egito. Este casamento, mais do que uma união pessoal, representava uma jogada política inteligente, que fortaleceria ainda mais o império de Salomão e asseguraria a paz e estabilidade nas fronteiras do reino. Na época, o Egito era uma potência militar e econômica, e estabelecer uma relação estreita com o faraó era crucial para garantir que Israel não fosse ameaçado por ataques ou por alianças adversárias. Salomão, que já era conhecido por sua sabedoria e habilidade diplomática, compreendeu que a aliança com o Egito traria benefícios significativos. O casamento com a filha do faraó, portanto, não foi apenas um gesto de amor ou interesse pessoal, mas uma estratégia para assegurar a segurança e prosperidade de Israel. A filha do faraó, como parte desse acordo, foi trazida para Jerusalém, a capital de Israel. Este evento não passou despercebido, pois tratava-se de uma princesa egípcia, uma mulher que viera de um dos reinos mais poderosos do mundo antigo. Esse casamento, com toda a pompa e cerimônia, simbolizava a união entre duas grandes potências da época: o Egito, com sua riqueza e poder militar, e Israel, com sua crescente influência e prosperidade sob o governo de Salomão. Salomão, como rei de Israel, sabia que precisava não apenas garantir a paz com o Egito, mas também manter a sua independência e a liberdade religiosa do seu povo. Por isso, ao casar-se com a filha do faraó, ele tomou cuidados para não comprometer os princípios que definem a fé israelita. Embora o casamento fosse uma aliança política, isso também trouxe desafios, pois a esposa de Salomão, vinda de uma cultura pagã, continuou a manter suas crenças egípcias, o que geraria questões no futuro,
especialmente quando ela tentou influenciar Salomão a adotar práticas religiosas egípcias. O casamento, embora benéfico para o reino de Salomão, não foi sem suas complicações. Como parte do acordo, a princesa egípcia trouxe consigo não apenas riquezas, mas também a cultura e os costumes de seu país. No início, Salomão deu a ela um palácio, que foi construído ao lado do palácio real, mas ele também fez questão de manter seu compromisso com Deus e com a pureza religiosa de Israel. Ele, que já havia demonstrado uma sabedoria extraordinária ao governar, agora teria que lidar com o equilíbrio delicado entre suas alianças externas e a fidelidade ao Senhor. Porém, esse casamento também representou a crescente influência de Israel no cenário internacional. Sob o reinado de Salomão, o reino se tornava cada vez mais respeitado, com uma rede de alianças que se estendia para além das fronteiras de Israel. Com a aliança com o Egito, Salomão não apenas fortalecia sua posição política, mas também abria portas para o comércio e para o intercâmbio cultural entre os dois reinos. Além disso, o casamento com a filha do faraó trouxe também uma maior prosperidade para Israel. O Egito, conhecido por suas riquezas, ofereceu a Salomão recursos valiosos, como ouro e madeira de cedro, além de influência sobre técnicas de construção e arte. As relações comerciais entre os dois países floresceram, e Israel se beneficiou enormemente dessa aliança. A presença da filha do faraó em Jerusalém também sinalizava uma era de maior abertura e prosperidade para a nação israelita, que se tornaria um centro de comércio e cultura, atraindo outros povos da região. O casamento de Salomão com a filha do faraó, portanto, não foi apenas uma história de amor ou de união entre dois indivíduos. Foi uma jogada política que solidificou o reinado de Salomão, ajudou a estabelecer uma paz duradoura com o Egito e impulsionou Israel para um novo patamar de riqueza, poder e influência no mundo antigo. No entanto, como toda aliança política, também trouxe consigo desafios, e Salomão teve que lidar com as tensões entre as culturas, as religiões e as expectativas que surgiram dessa união. Mas, ao longo de seu reinado, ele continuou a demonstrar uma sabedoria única para equilibrar essas tensões e manter o reino de Israel próspero e forte, enquanto buscava agradar a Deus e ao seu povo. Assim, o casamento com a filha do faraó não foi apenas um marco na vida pessoal de Salomão, mas um episódio fundamental na construção do Império Israelita e na manutenção de sua paz e estabilidade. Salomão não foi apenas conhecido por sua sabedoria, mas também pela incrível riqueza que acumulou durante seu reinado. Seu governo se tornou um exemplo de prosperidade e abundância, e seu nome se espalhou por todo o mundo antigo como sinônimo de grandeza e luxo. Ao olhar para o reinado de Salomão, podemos ver como ele transformou Israel em uma das nações mais poderosas e ricas de seu tempo. A riqueza de Salomão começou a crescer a partir de sua habilidade em construir alianças e expandir o comércio. Um dos maiores trunfos de seu reinado foi sua posição estratégica como rei de uma nação que ligava o norte e o sul do mundo antigo. Ele soube aproveitar isso ao máximo, tornando Israel um centro comercial, com rotas comerciais que iam do Egito até a Mesopotâmia e até o coração da Arábia. Salomão estabeleceu acordos com várias nações, incluindo o Egito, Tiro e outros reinos ao redor de Israel, o que trouxe riquezas de terras distantes para o seu reino. O comércio de bens preciosos foi uma das principais fontes de sua riqueza. Salomão era conhecido por suas importações de ouro, prata, pedras preciosas, perfumes e outros itens luxuosos. Um exemplo claro de seu sucesso nesse comércio foi sua famosa parceria com Hira, rei de Tiro, que forneceu materiais valiosos, como madeira de cedro e bronze, além de especialistas para a construção do templo. Mas, além disso, Salomão estabeleceu uma vasta rede comercial com o Egito, onde adquiria ouro e outros recursos valiosos. Isso resultou na chegada de grandes riquezas às suas reservas. O próprio ouro, a principal riqueza do reinado de Salomão, era tão abundante que as ruas de Jerusalém se tornaram conhecidas por seu brilho. O rei acumulou tanto ouro que, em um momento, se dizia que o ouro usado em seu reino era mais abundante do que a areia do mar. O reinado de Salomão foi marcado por uma verdadeira era de ouro para Israel, tanto figurativamente quanto literalmente. Percebi que você ainda não deixou seu like nesse vídeo. Isso é muito importante para que o YouTube continue a divulgar nossos vídeos para você. E assim, traremos mais passagens bíblicas para o seu dia. Portanto, já deixa o like nesse vídeo. Continuando. Além disso, Salomão investiu em um grande número de projetos de construção, e a grandiosidade de suas obras arquitetônicas reflete sua riqueza. A construção do Templo de Jerusalém, o Palácio Real e outros edifícios monumentais foram apenas o começo. Salomão também construiu fortalezas, estábulos de cavalos e cidades de abastecimento, que eram importantes para a segurança e o bem-estar do reino. Mas, talvez, a obra mais pessoal de Salomão tenha sido seu próprio palácio, uma residência que não tinha igual em todo o mundo antigo. O Palácio de Salomão era uma obra de arte por si só, refletindo a opulência e o status do rei. Ele foi feito de cedro do Líbano, coberto com ouro e pedras preciosas. Cada sala e corredor parecia contar uma história de riqueza e poder. O reinado de Salomão era visível em cada detalhe de seus palácios e em cada obra de arte que decorava suas residências.
Não havia limites para a grandiosidade das construções que ele mandava erguer, e isso fazia com que sua corte fosse uma das mais reverenciadas de toda a região. Além das construções e do comércio, Salomão também acumulou vastas terras e propriedades. O território de Israel se expandiu sob seu comando, e ele teve sucesso em manter a paz nas fronteiras do reino. A terra que ele governava foi cultivada de forma próspera, e os campos produziam abundância de grãos, frutas e vinhos. As fazendas e os campos eram ricos, e as cidades floresciam, aumentando ainda mais a riqueza do reino. Salomão também era famoso por sua habilidade em acumular tesouros. Ele recebeu tributos de muitos dos seus súditos e aliados, que vinham de terras distantes, trazendo com eles presentes valiosos, ouro, especiarias, marfim e até animais raros. Os reis e rainhas de outros países, impressionados pela sabedoria de Salomão, não hesitavam em enviar-lhe presentes em busca de sua aprovação e amizade. Uma das visitas mais notáveis foi a da rainha de Sabá, que, ao ouvir falar da sabedoria de Salomão, viajou grandes distâncias para vê-lo pessoalmente, trazendo-lhe presentes preciosos e recebendo, em troca, conselhos e sabedoria em abundância. A riqueza de Salomão não se limitava a seus bens materiais, mas também a sua habilidade em gerenciar e distribuir esses recursos com sabedoria. Ele sabia como organizar o comércio, como administrar a terra e como construir relações diplomáticas que beneficiavam tanto Israel quanto seus aliados. Sob seu comando, Israel experimentou uma era de paz e prosperidade, onde o povo vivia com segurança e em grande abundância. No entanto, a riqueza de Salomão também trouxe consigo desafios. A abundância de riquezas e a paz prolongada às vezes levavam à complacência e à tentação. Embora Salomão fosse um homem de grande sabedoria, a grande riqueza e o poder também o afastaram de momentos de humildade e de sua dependência de Deus, o que mais tarde se refletiria nas decisões que ele tomaria. A riqueza e a prosperidade de Salomão são lembradas como um dos maiores feitos de sua vida. Seu reinado se tornou sinônimo de uma era de abundância, e Jerusalém floresceu como um centro cultural, comercial e religioso. Salomão sabia como governar, e, em grande parte, essa prosperidade durou por toda a sua vida, sendo admirada por todos que ouviam falar de seu reino. Sua riqueza, embora passageira, deixou um legado que continua a ser lembrado como um dos períodos mais notáveis da história de Israel. Salomão, além de ser um grande rei e construtor, ficou eternamente marcado por sua sabedoria. Ele não apenas governou com entendimento, mas também compartilhou seus conhecimentos por meio de palavras que passaram de geração em geração. Salomão foi o autor de muitos provérbios, frases curtas e poderosas, que trazem lições práticas sobre a vida, a moral e a espiritualidade. Esses provérbios refletem sua profunda compreensão do ser humano e do mundo ao seu redor. Eles falam sobre temas como sabedoria, justiça, humildade, trabalho árduo e respeito a Deus. Por exemplo, ele escreveu: "O princípio da sabedoria é o temor do Senhor", mostrando que para viver bem, é necessário ter respeito e reverência por Deus. Em seus provérbios, ele também destacou a importância da honestidade, da paciência e da prudência. Além dos provérbios, Salomão também escreveu Eclesiastes, um livro que reflete suas observações sobre a vida e sua busca por significado. Em Eclesiastes, ele revela a transitoriedade das coisas terrenas e a importância de encontrar propósito em Deus, dizendo que tudo é vaidade sem uma conexão verdadeira com o Criador. Esses ensinamentos de Salomão, coletados e preservados na Bíblia, continuam a ser uma fonte de sabedoria e orientação para aqueles que buscam viver de maneira justa e sábia. Sua capacidade de entender as complexidades da vida e traduzi-las em palavras simples e diretas fez com que seus provérbios se tornassem imortais, deixando um legado que transcende o tempo e ainda impacta o mundo hoje. Apesar de toda a sabedoria que Salomão demonstrou em muitas áreas de sua vida, houve momentos em que ele falhou em seguir completamente os ensinamentos de Deus. Isso aconteceu especialmente no final de seu reinado, quando ele se deixou influenciar por suas esposas estrangeiras, que trouxeram com elas suas próprias crenças e cultos. Salomão, que inicialmente havia sido um homem devoto de Deus, começou a construir altares e santuários para deuses estrangeiros. Isso ocorreu quando ele se casou com várias princesas de outros reinos, incluindo o Egito e países vizinhos. Muitas dessas esposas adoravam deuses como Astarote, a deusa da fertilidade dos cananeus, e Moloque, a divindade pagã associada a rituais cruéis, incluindo o sacrifício de crianças. Com o tempo, a pressão de agradar a essas esposas e aliados políticos fez com que Salomão se afastasse da sua devoção original ao Deus de Israel. Ele permitiu que esses cultos pagãos fossem praticados dentro de seu próprio reino, o que foi uma violação direta dos mandamentos de Deus. Em 1 Reis 11:07, é dito que Salomão construiu um altar para Moloque, no vale de Inom, perto de Jerusalém. Esse lugar, antes associado a rituais pagãos e sacrificiais, agora se tornava um local de adoração a deuses estranhos, algo que era totalmente contrário à fé israelita. A Bíblia nos mostra que esse ato de Salomão não foi apenas um erro pessoal, mas também teve um grande impacto sobre o povo de Israel. Ao permitir que os cultos a deuses pagãos se estabelecessem,
Salomão estava enfraquecendo a fé do povo e violando o mandamento de Deus de adorar somente a ele. Deus, ao ver a infidelidade de Salomão, ficou muito irritado. A Bíblia descreve que, como consequência dessa desobediência, Deus se afastaria de Salomão e, no futuro, dividiria o reino de Israel após a sua morte. Foi um momento de grande tristeza no reinado de Salomão. Ele, que tinha sido um homem tão sábio, acabou se deixando levar por influências externas, e isso afetou o destino do seu reino. Essa história serve como um lembrete importante de que, mesmo aqueles que têm sabedoria e conhecimento podem cair quando não se mantêm firmes nos princípios que aprendem, especialmente quando são tentados pelas influências ao seu redor. O fim do reinado de Salomão marcou um momento de transição para Israel, quando a fidelidade a Deus começou a ser colocada à prova de novas maneiras. A construção de altares para deuses estrangeiros foi uma das falhas mais trágicas de Salomão, pois refletiu sua falta de vigilância espiritual nos últimos anos de seu governo. E assim, apesar de sua grandeza e sabedoria, essa parte de sua história é uma lição de como a influência das escolhas pessoais e externas pode moldar o destino de uma nação. Deus, que havia abençoado Salomão com sabedoria e riquezas incomparáveis, ficou profundamente irritado com o desvio de seu rei. Quando Salomão permitiu a adoração de deuses estrangeiros e construiu altares para cultos pagãos, ele desonrou a aliança feita com Deus. Sua desobediência não passou despercebida. Em 1 Reis 11, o Senhor envia um profeta Salomão para anunciar um juízo severo. Deus, em sua ira, declara que, por causa da idolatria de Salomão, o reino de Israel será dividido após sua morte. O reinado, que antes foi unido e próspero, agora seria fragmentado. Deus tiraria parte do reino de Salomão e entregaria a outro rei. Embora Deus poupasse Salomão durante sua vida por respeito a Davi, seu pai, ele estabeleceu que o reino não continuaria unido sob o governo de seu filho. Isso marcou o começo de uma era de divisão e conflito para Israel. Deus, sendo justo, não poderia permitir que a infidelidade de um líder tão importante fosse ignorada, e a consequência para a nação seria amarga. Essa mensagem de juízo de Deus sobre Salomão reflete uma lição importante. A fidelidade a Deus é crucial, e até os mais sábios e poderosos estão sujeitos à sua justiça. O que começou como uma era de paz e prosperidade para Israel logo se tornaria uma época de desafios e divisões. Após um reinado glorioso de 40 anos, Salomão finalmente chega ao fim de sua vida. Seu nome ficou marcado na história como o homem mais sábio e rico que já existiu, mas também como aquele que, ao longo do tempo, se afastou dos caminhos de Deus. Durante seu reinado, ele construiu cidades imponentes, palácios grandiosos e, claro, o majestoso Templo de Jerusalém, que simbolizava a presença de Deus entre o seu povo. Ele também foi responsável por prover sabedoria que guiou muitas nações e deixou ensinamentos eternos nos livros de Provérbios e Eclesiastes. No entanto, sua vida neo foi sem falhas. Ao longo dos anos, as influências de suas esposas estrangeiras o levaram a desviar-se da verdadeira adoração a Deus. Ele permitiu a construção de altares para deuses pagãos, violando o mandamento de adorar apenas o Senhor. Esse erro foi grave, e Deus havia já advertido que o reino seria dividido após a sua morte, um juízo que, com o tempo, se tornaria realidade. Quando Salomão morreu, ele deixou um legado de grandeza, mas também de divisão e enfraquecimento espiritual para Israel. Seu filho Roboão assumiria o trono, mas o reino não permaneceria unido. O juízo de Deus, anunciado ainda durante a vida de Salomão, começaria a se concretizar. O reino de Israel seria dividido em dois: o reino do norte, sob Jeroboão, e o reino do sul, sob Roboão. Salomão morreu cercado pela riqueza que conquistou, mas com a consciência de que seu reinado havia sido marcado, não apenas por vitórias e conquistas, mas também por falhas espirituais que afetaram profundamente seu relacionamento com Deus e o destino de sua nação. Sua morte não foi apenas o fim de uma era de esplendor, mas também o início de uma nova fase para Israel, uma fase de conflitos e desafios. A história de Salomão é uma lição de sabedoria e advertência. A busca por riqueza e poder não pode se sobrepor à fidelidade a Deus. Mesmo os maiores podem cair quando se afastam de seus caminhos. Assim, Salomão deixou o mundo com um legado de sabedoria, mas também de alertas para as futuras gerações sobre a importância de permanecer fiel a Deus, mesmo quando as bênçãos e as conquistas parecem nos afastar de nossos princípios mais profundos. Salomão também nos ensina que a verdadeira sabedoria não se trata apenas de ter conhecimento, mas de saber viver de maneira que honre a Deus em todas as áreas da vida. Ele começou sua jornada pedindo sabedoria para governar bem o povo, mas à medida que sua vida se desenrolava, ele começou a confiar mais em sua própria sabedoria e menos na direção de Deus. A lição aqui é clara: a sabedoria que vem de Deus é a única que pode guiar nossas vidas com segurança, e devemos sempre buscar essa sabedoria, principalmente em tempos de prosperidade. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo os